começar a mensagem, eu também fiquei muito contente hoje. Eu estou revendo aqui a irmã Percy. Percy Rosa, nós fomos usados pelo Senhor para trazê-la a Jesus. E já quantos anos tem, Percy? 1990, não é? E graças a Deus está firme, rompendo em fé, como diz a palavra, né? E é a nossa história, né, irmãos? É uma história linda. Por isso aquele hino do cantor cristão, 46, é a história de cada um de nós. Eu, perdido, pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer, mas aí, né, é a nossa história. Ela, então, estava assim. Aí, numa conferência lá na Esperança, né, nós pregamos, depois conversamos e ela se rendeu a Jesus e graças a Deus está aí firme na fé. Eu fico muito contente, viu, Percy, de revê-la aqui. Deus a abençoe. Muito bem, meus queridos. A rota da santidade. Ontem nós falamos o que a Bíblia explica, o que a Bíblia elucida. A Bíblia nos mostra qual realmente é a nossa origem, coisa que nenhum livro explica. Não há uma afirmativa correta, precisa de como nós viemos. A Bíblia fala, viemos do pó e para o pó vamos voltar e ninguém muda isso. A Bíblia fala o curso profético e ontem nós vimos quantas profecias estão se cumprindo. E agora, para caminhar para o final, a rota da santidade, a segunda parte, porque ontem não pude completar também por causa do avançar da hora. Mas hoje, a respeito deste assunto, o que a Bíblia nos revela? Então nós vamos ver. Além de a origem, além das profecias cumpridas, a Bíblia fala de um tempo de grande esfriamento. Queridos irmãos, eu tenho pregado muito na minha igreja, e às vezes me sinto que sou repetitivo. E para me confortar, vejo na palavra, lá em Colossenses 3, que Paulo fala, eu não me canso de vos falar sempre as mesmas coisas. Porque isso para vós é proveitoso. E realmente a didática de muitas coisas vem pela repetição. Enfatiza, enfatiza, enfatiza. Né? Na verdade vos digo, quer dizer, verdadeiramente, verdadeiramente eu vos declaro a verdade. Então a didática, e eu tenho pregado muito sobre isso, avivamento. Bato na tecla, avivamento. Eu, com a idade que estou hoje, desde a minha vida cristã, eu nunca vi uma fase no cristianismo tão fria como essa que nós estamos enfrentando. Nós estamos vivendo aquilo de Mateus capítulo 24, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Há um pouco aí que não vai esfriar. A maioria vai esfriar, mas há um pouco que não vai esfriar. Vai guardar fundamentos, vai guardar preceitos, vai querer mais de Deus. E esse pouco são aqueles que verdadeiramente entraram pelo caminho estreito. Porque santidade, avivamento, é coisa para crente. Não é para incrédulo. Incrédulo, o que incrédulo entende de avivamento? O incrédulo entende do avivamento que ele está vivendo lá fora. E cá para nós, há um avivamento lá fora. É o avivamento do inferno, o avivamento das trevas. O mundo está perdido. Não sabe de onde vem nem para onde vai. E nós estamos vendo aí coisas espantosas, assintosas, contra Deus, contra a palavra. Mas os crentes que amam Jesus, além de terem a visão da palavra sobre o contexto que nós estamos vivendo, têm um anseio. No Salmo 119, várias vezes o autor do Salmo, ele fala, vivifica-me segundo a tua palavra. Caminha mais um pouquinho no Salmo e ele, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então, irmãos, avivamento é produto, numa época como essa, de poucos. E digo mais, aquele avivamento que nós estudamos no passado, daquelas igrejas, aqueles países que implementaram avivamento, na minha visão bíblica, esses avivamentos acabaram. Agora o avivamento é do Apocalipse. Quem é santo, santifique-se mais. Também quem é sujo, suje-se mais. Então está se sujando mais lá fora, e aqueles que amam Jesus querem se santificar mais. Lembrem-se do que eu falei aí,
Interessante aqui em Hebreus, não é? Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Agora me digam, os crentes, biblicamente, você já leu isso na sua Bíblia, eu tenho certeza. Você tem até marcado na sua Bíblia, talvez não esteja lembrando. Mas qual é a vontade de Deus para a vida do crente? Qual é? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, do mundão lá fora, do banquete do pecado, que vos abstenhais dos manjares do reino, que vos abstenhais dos pratos de lentilha, que hoje vem disfarçado nessa pornografia, nessa pornolatria que nós estamos vendo no mundo. Então, queridos, a Bíblia nos fala isso, a vontade de Deus para o crente sempre foi essa. Não pense que eu vou me dedicar para ser abençoado. Não. Você tem que clamar para reconhecer o tamanho da tua fraqueza, para entender o quanto a graça de Deus é grande, a ponto de te encontrar e me encontrar. Eu disse lá no congresso uma coisa que eu tenho experimentado na minha vida. A partir do momento que eu comecei, principalmente aquela parábola do fariseu e do publicano, uma coisa maravilhosa naquela parábola é que o publicano não levantava nem os olhos. Pode ver na oração, se não me engano é Lucas 19, ou Lucas 18, é por ali. Ele não levantava nem os olhos para Deus, ele dizia, eu sou um miserável de um pecador, tem misericórdia de mim. Olhou para dentro. Queridos, santificação começa quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos o quanto nós somos sujos, pecadores imperfeitos, sujeira. Já pensou se coisas que passam pela nossa mente fossem jogadas num telão? Nós teríamos vergonha. Vergonha! Nós somos maus e pecadores. Em Efésios e em Colossenses falam que nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Nós temos propensão para o mal. E quando você tem essa visão dentro de ti, pode ter certeza, você vai orar e vai agradecer pela graça. E agradecendo pela graça, você vai se alimentar da palavra. E esta é a vontade de Deus para as vossas almas. Então, queridos, nessa época que nós estamos vivendo, as igrejas fundamentalistas, as igrejas sérias, a frequência é pouca, vai diminuindo. Os apelos, as conversões, lá na Bahia, eu me lembro, quando eu cheguei lá 35 anos atrás, você mal fazia a leitura da Bíblia, falava uma pouco, quem quer aceitar Jesus Cristo? Vinha gente lá na frente, teve vez de batizar 40, 30. Agora, passa domingos, quando vai um na frente ou dois na frente, é uma festa. Mas o que está havendo? O homem está duro. E o evangelho está maculado por esses falsos pastores, mercadores da fé, escândalo em cima de escândalo. Aí quando vai falar do evangelho, mas eu conheço eu conheço um pastor. Então hoje nós entramos numa fase que eu entendo à luz da palavra de Deus, nós estamos realmente no fim. E aqui, para terminar essa palavra introdutória, só em 3 pontinhos depois. Por que nós podemos dizer que estamos no fim? A pergunta que eu faço é agora, por que Cristo não voltou até agora? Por que ele não voltou? A Bíblia dá a resposta. Por que Jesus não voltou até agora? E dentro dessa pergunta, tem até um quadro profético a ser revelado a nós. Querem ver uma coisa? Por que Jesus não voltou ainda? Lá abrirá a segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Hebreus fala, o escritor, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas olha o que Pedro também fala. O Senhor, verso 9, o Senhor
não retarda a sua promessa. Quer dizer, essa promessa está em pé. Ele virá. Agora entenda uma coisa. Ainda que alguns a tenham por tardia. E como tem gente já achando, né? Jesus está demorando, Jesus está demorando. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Estão entendendo que ele não veio ainda? Porque ainda quer. Quer que venham ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos cheguem ao conhecimento da graça, ao arrependimento. Então ele ainda está ali, está dando oportunidade. Lembram a porta da graça lá na arca? Mas também quando fechou, ele trancou. E meus irmãos, eu vejo que do jeito que as coisas estão evoluindo, podemos dizer, como o profeta Ezequiel no capítulo 7, agora sim, o fim vem, está chegando o fim. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, por que nós então entendemos que nós estamos já no fim? Deus tem sido, não é? Porque, olha, veja, quanta gente está levantando o punho contra o céu. O ateísmo está propagado. Há uma rebelião declarada contra Deus. O ímpio está mangando do sagrado. Mangando, eu não sei se essa palavra aqui em São Paulo tem, né? É do baiano, mas é mangar mesmo, é zombar. Os baianos falam, está mangando de mim? Quer dizer, está zombando de mim? Né? Então, nós estamos vendo, os homens estão zombando do sagrado. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou, e Jesus falou, profano no lugar santo. Paulo fala em Tessalonicenses que o ímpio vai querer entrar, o homem da iniquidade vai querer entrar no lugar santo. E nós estamos vendo essa mentalidade entrando. Nós estamos vendo essa mentalidade entrando. Hoje as igrejas estão abertas a esse evangelho chamado evangelho anticristão. Eu não vou ficar citando exemplos aqui, mas vocês estão vendo. A palavra mercadejada, os escândalos, adultério, líderes caindo, brincando com coisa sagrada. Eu nunca pensei que eu ia chegar num tempo, ia chegar uma época da minha vida, que eu ia ver igrejas fazendo luta de MMA para atrair jovens. Eu nunca pensei que eu ia ver igrejas tendo reunião de oração e servindo cerveja. Isso não me passava pela cabeça. Mas hoje nós estamos vendo assim um evangelho de escândalo. Deus está sendo zombado. Lembrem-se bem disso. É o profano entrando para profanar o lugar santo. Os hinos nossos estão acabando. Não se canta mais aqueles hinos sagrados, solenes. Hoje é aqueles conjuntos, aquelas coreografias lá, e joga o corpo para cá, joga para lá, e ginga, e o povo bate pé e tal, e bate palma e canta, e aquela ginga toda, aquela bagunçada, achando que gritaria é avivamento. Não, avivamento não é gritaria, não. Avivamento é lágrimas, contrição pelo meu pecado, é rosto no chão, é clamar, Deus me perdoa, lava-me. É contrição, é convicção de que é pecado, e pecado tem que ser confessado. Isso é avivamento. Não é 1 hora, 2 horas de cantoria, e depois um textinho da Bíblia, então vamos para casa, autoajuda e etc e tal. E sai todo mundo cheio. De quê? De emoção. Mas contrição não tem. Não tem doutrina, não tem convicção de pecado. E hoje as igrejas estão com as portas abertas, mais para a emoção, mais para ter movimento, culto movimentado. E culto não é para ser movimentado, culto é para ser adorado, um Deus que deixa o adorador quebrantado diante dele. Coração contrito, compungido, quebrantado, tu não desprezarás. Não é o que diz a palavra? Então, queridos,
Nós estamos vivendo um tempo de grande esfriamento e nunca foi tão urgente clamar por um avivamento em nossa alma. Ninguém precisa se levantar a mão nem nada, mas olha, uma pergunta para você. Você está tendo aquele momento no quartinho fechado para orar sozinho? Não foi o que Jesus falou? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e abre teu coração, rasga o teu coração. Tem aquele tempo lá, mas pastor, não posso ter muito... Tenha o seu tempo. Eu entendo, nós estamos numa época, século 21, uma correria doida. Corre de um lado, corre de outro. Mas você tem que ter aquele tempo do quarto secreto. Esse não pode, mano. É 10 minutos, é 15, mas tenha. Se quebre diante dele. Guardem o que eu estou dizendo. Quem anda de joelho não tropeça. Já experimentou andar de joelho? Você não tropeça. Fica de joelho e tenta andar com o joelho. Você não tropeça. O mundo está tão propício a pecar, o mundo está tão bom para o pecado, o mundo está enaltecendo a vida errada, pecaminosa, e muitos estão caindo, porque não tem tempo com Deus. Lares estão sendo esfacelados, porque não tem tempo com Deus. Moços e moças estão caindo no pecado, estão caindo no adultério, na profanação, na fornicação, porque não tem tempo com Deus. Qual foi o conselho do salmista? Desde os juniores, as crianças, até os idosos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É aqui, é a rota da santidade, está aqui. 66 livros. Querem saber o que é uma vida cheia do Espírito Santo? O que é uma vida cheia do Espírito Santo? É uma vida que enrola a língua, fala palavras ininteligíveis? Não, nada disso. É uma vida que pula, que salta, que canta, que... Não. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia da palavra do Senhor. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Então, que nós estamos num tempo onde Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é uma fábrica de pecados. Não é o que a Bíblia fala lá em Romanos? Os homens serão inventores de pecados. E hoje está inventando pecado, cada coisas horríveis, assintosas, pornográficas, inventando pecado. Veja o que as crianças estão passando nas escolas, principalmente escola pública. Lá na Bahia já tem escola que tem 3 banheiros. Um para menino, um para menina e um para eles. Sabe quem são os eles, né? Está lá. Já há criança que não sabe se dizer se é menino ou se é menina. Olha, gente, só não vê a mão do diabo agindo quem não quer. Quem não quer. Ou então quem está cego também. Mas nós precisamos de um quebrantamento, nós precisamos de um avivamento. E eu digo nós, a começar dos púlpitos. A começar dos púlpitos. Que Deus tenha misericórdia de nós numa geração como essa. Nós estamos num tempo de grande esfriamento. Paulo fala que a igreja estaria com a porta aberta no final dos tempos, à entrada do profano. E é o que está acontecendo. O anticristo ainda não está entre nós, não. Mas a mente dele já está. A mente dele já está atuando. Então, queridos, eu termino esse ponto. Eu creio que muita gente viu, saiu na internet isso. Já tem um tempo, olha, tem tempo. E eu me lembro que eu vi, foi uma ilustração, uma encenação que fizeram e colocaram no YouTube. E eu achei interessante aquilo. Era uma igreja, a encenação foi numa igreja. E era um casamento, a igreja estava cheia. O noivo entrou, ficou na frente ali. Aí tocou a música. A noiva, a marcha nupcial. Aí entrou a noiva. Se aproximou ali da frente. Os padrinhos, todo mundo estava em pé quando ela entrou. Aí quando ela chegou na frente, todos sentaram. Aí o pastor fez uma pequena prédica e disse para o noivo: você aceita fulana como sua legítima esposa? Viver, lutar por ela,
sustentá-la, amá-la em todos os momentos? Sim, prometo. Aí o pastor virou: fulano, você aceita o fulano como seu marido legítimo, a quem você vai devotar fidelidade e tal, aquelas coisas todas que se fala, né? Aí a moça ficou olhando para o pastor. E o pastor olhando para ela. E ela olhando para o pastor. E ela regalou o olho. E o pastor: filha, você entendeu? Você aceita fulano como seu marido legítimo e tal. E ela olhando para ela. E ela olhou para o noivo. E o noivo disse assim para ela. Fazia assim. Ela olhou para o pastor. Não! Foi um... A família, a mãe, a mãe naquela hora. Ai! Não! Aí o noivo. Pastor, e agora? Pastor, eu não sei. Tem até essa parte cômica. Aí ela pegou o buquê, jogou e saiu fora, correndo. Olha, tem uma ilustração, foi uma cena isso. Mas foi tão bem feita que eu estava assistindo, até fiquei impactado com o negócio. Depois fui saber que era uma encenação e pela aplicação que teve. O que a igreja neomoderna está fazendo? O noivo está aí. E aí? Falando para a igreja, quer aceitá-lo como marido, o noivo, para ir para as bodas com ele? A resposta da maioria do neo-evangelho de hoje é não! Queremos as coisas aqui de baixo. É por isso que o céu dessa gente é aqui embaixo. Mas há aquele grupinho pequeno que Jesus falou, quase todos esfriará, mas há um grupo pequeno que diz: Senhor, nós queremos viver contigo eternamente. Não é isso, irmãos? Porque olha aquela pergunta de Pedro. Pedro teve aqueles altos e baixos, não é? Teve aquilo na vida dele, mas naquele capítulo 6 de João, Jesus faz aquela mensagem tão poderosa, tão forte, que aquele pessoal diz: epa, não dá. E Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Viver por Senhor, não dá, e não dá não. Comer minha carne, beber meu sangue, não dá. E foram caindo fora. A multidão foi caindo fora. Aí Jesus olhou para os discípulos: e vocês também querem me deixar? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Nós queremos o noivo? É a nossa resposta. Para quem que nós vamos, gente? Para quem que nós vamos? Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. E é isso, amados. Nós vamos para quem? É para ele. Por isso é que há uma minoria que não cede diante das pressões do mundo. E abominamos tudo aquilo que Deus abomina. Porque ficamos com o noivo da igreja, Jesus Cristo. Há uma expressão poética em Cânticos de Salomão, quando ele fala, né, que o noivo vem. E ele diz para a noiva: levanta-te, querida minha, e vem. Aí vai subir aquele remanescente, aquele grupo que não se curvou diante dos ditames do mundo, para estar com o Senhor para sempre. E é esse grupo que nós pertencemos, crentes fiéis que amam Jesus e não vão abandoná-lo. Porque para quem iremos nós? Ficamos com ele, porque ele tem a palavra da vida eterna. Ficamos com a palavra. Não barganhamos a verdade. Permanecemos na verdade. Então, queridos, um tempo de grande esfriamento. Segundo, a Bíblia revela, a rota da santidade revela que haverá uma geração entregue a si mesmo. Para pensar que isso aqui não precisa muito comentário. Não precisa, gente. Para pensar uma geração entregue a si mesmo. Hernandes Dias Lopes, um reverendo, um pastor que eu tenho uma grande admiração por ele, pela maneira como ele prega, eu creio que é um dos maiores pregadores que nós temos no momento.
E como ninguém é perfeito, ele é de uma outra denominação. Mas não, eu tenho um respeito, como diz o Thomas, é nosso primo. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse, não pode existir nada pior para a sociedade do que uma humanidade, do que uma sociedade entregue a si mesma. Vocês já viram como é que está tudo hoje? Abra lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 32. Eu sei que muita gente já falou isso aqui. Ô, irmão, mas vamos recordar, vamos analisar as coisas, vamos ler pausadamente. Veja na sua Bíblia, se você não tem isso marcado, marque aí. Olha só, pegue aqui, Romanos capítulo 1, versículo 25. Seria ideal o capítulo a partir do verso 18. Esse capítulo 1 de Romanos é uma coisa super maravilhosa e dá um retrato da depravação dos homens. Um retrato de uma sociedade depravada. Agora, à medida que eu estou lendo e você está me acompanhando, começa a pensar em umas coisinhas que você está ouvindo, você está vendo, você está escutando, você está presenciando. Olha só, Romanos 1, a partir do verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Quer dizer, a Bíblia não fala a verdade. A Bíblia é um livro fantasia. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eu já ouvi, às vezes assistindo, eu gosto às vezes de ver o esporte pela televisão. E já vi gritarem nomes de atletas. Ei, 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 fulano é nosso rei. Outros adoram jogadores de futebol. Outros adoram ídolos de televisão. Outros adoram não sei o quê. Enfim, mudaram a verdade de Deus, adorando a criatura e não o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, veja então o que aconteceu. Vocês querem as coisas já de baixo? Vocês querem adorar o que é passageiro? Vocês querem adorar o que é efêmero? Muito bem. Então, Deus deu a eles o que eles queriam. O que a sociedade de hoje quer? Ela quer libertinagem. Há um movimento, vocês já viram a sigla aí, é um A dentro de uma circunferência, né? Só que o A sai até fora da circunferência. Chama-se anarquia. Anarquia significa abaixo a lei, abaixo qualquer regra, abaixo qualquer preceito, qualquer fundamento. É uma vida sem preceitos. E, meus irmãos, a natureza, a criação de Deus maravilhosa, mostra que tudo tem que ter preceito. Nós temos leis fixas que ditam a natureza. Na minha praia de Santos, lá na minha cidade, eu gosto de chegar lá na praia e ficar assim, olhando aquele baita-mar, os navios passando, tudo lá, cada baita navio. Mas a água vem, morre no meu pé. Aí eu me lembro do que Deus disse a Jeremias. Puseste um limite, onde o mar não vai ultrapassar. Em tudo tem leis fixas, tem manual. Compre um objeto, você vai ter que ler o manual para saber como funciona o objeto. Faça as coisas sem o manual, faça as coisas sem a lei. Vira uma bagunça, vira uma desordem. Olha só, pelo que Deus os abandonou e os entregou. Quer dizer, Deus entregou para eles o quê? Paixões infames. Paixões infames. A vida, o ato sexual entre homem ou mulher, já não serve mais para o homem. Além de fazer isso de uma maneira pecaminosa, o homem já não se satisfaz mais com essas coisas. Então veja só que quando Deus entregou a eles as paixões infames, olha o que aconteceu. Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres, olha o que está acontecendo com o sexo feminino hoje, até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. No contrário à natureza da mulher. E aí, e semelhante também, verso 27, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros,
homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, verso 28, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm e que Deus abomina. Homem com homem, mulher com mulher. E agora, não satisfeitos, estão partindo para o sexo entre animal. Onde nós vamos parar? Não é onde nós vamos parar, onde os crentes vão. Com Jesus. E o mundo está sendo carregado no colo de Satanás. Para a perdição eterna. Está aqui, gente. Olha, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Está lembrando de algumas coisas que não convêm? Lá na Bahia, naquelas praias de lá, acabou esse negócio. Não se faz mais sexo em motel. Agora é no capô de carro. Agora é homem andando com homem, de mão abraçada na rua. Respeito-os como um cidadão civil, mas não aceito o que eles praticam. Porque a prática é abominável a Deus. E abomino tudo que Deus abomina. Vocês daqui devem ter visto mais isso do que eu. Porque eu estou numa cidade do interior lá na Bahia. Mas lá já aparece lá. As mocinhas andando juntinhas. Abraçadinha, uma com a mão aqui na cintura, outra no ombro. Os rapazes assim também, como eu vi. Eu vi 2. Isso está se proliferando. E todo mundo é normal. Não é normal, não. Não é normal. Mas a mentira, o pecado é tão enfatizado, tão enfatizado, tão enfatizado, tão enfatizado, que acaba passando como uma coisa normal. E, meus irmãos, nós não podemos achar essa miséria como normal. Isso é uma ação diabólica. Mostrando o cumprimento de Apocalipse 12, verso 12. Ai de vós, ó terra, porque Satanás desceu até vós com grande ira. Por que grande ira? O que diz? Como é que termina o versículo? Sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um quebrantamento. Precisamos dessa vontade de Deus na nossa vida. E essa é a vontade de Deus, a vossa santidade. Em Hebreus diz mais, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o que está lá escrito em Hebreus 2,15, se não me engano? Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses tempos. E vou terminar esse segundo ponto para entrar no último, que é pequeno, com Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Capítulo 6 de Jeremias. Jeremias capítulo 6, verso 15. Mas eu quero fazer aqui uma leitura até o verso 17. Olha que coisa. Aqui o profeta está falando sobre a apostasia que houve em Israel e a punição pela apostasia. E lembre-se, a igreja ela não está no lugar de Israel, mas a igreja também vai ter o seu momento de apostasia. E aquilo que foi dito a Israel também serve para a igreja, composta de hoje de judeus e gentios. Olha o que diz aqui. E é o tempo que nós estamos vivendo. A partir do verso 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação dentro desse quadro que eu vos falei, uma geração entregue a si mesma. Então essa geração entregue não vai ter nem um pingo de vergonha de cometer abominação, seja à luz do dia, seja em qualquer lugar, lugares públicos, não tem. Como chama esses bailes que tem? Que as meninas dançam, funk? Punk, funk, é isso aí.
adolescentes, crianças ainda, participando dessa miséria. E ainda um pai se vangloria de que a filha sabe dançar essa dancinha que chama dança de garrafa, essa miséria. E aplaude o sucesso que a filha está fazendo. Não sabe mais o que é ter vergonha, gente. Não sabe. Perder a vergonha. Por isso eu costumo dizer, é uma palavra pesada, mas é verdade, é uma geração sem vergonha. Perdeu a vergonha. Olha o que diz aqui. Porventura se envergonha de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem o que é ter vergonha. Aí a Almeida Antiga traz essa tradução. Não sei como é que está a revisada, se é revista, né? É revisada, não é avisada, é fiel? Não sei como é que está, mas aqui diz assim, ó, a minha Almeida Antiga. Sabe que é coisa envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Vão cair. E estão caindo. Eu fico assim. É uma coisa que me espanta, o número de jovens que morrem em Vitória da Conquista. Lá tem uma capelinha lá, Capelinha do São Vicente. É o lugar onde ficam os corpos. É a capelinha, chamada capelinha. Então os corpos vão para lá. Toda vez que eu passo lá, quando tem defunto lá, porque o Hospital São Vicente, eu vou visitar muitos crentes que ficam no Hospital São Vicente. Quando eu saio, que eu vejo a capelinha aberta, às vezes eu dou uma entrada lá. E às vezes, quando eu entro, eu pergunto assim, vejo algumas pessoas conhecidas, há muitos anos na cidade. Eu pergunto, quem era, hein? Era um rapazinho. Quantos anos? 16, 15, 17, 14. O que foi? Apagaram ele. Droga. Foi mexer com a mulher do traficante. Comprou droga, não pagou. Cairão com os que caem. Essa juventude toda, o que será desses adolescentes aí que não têm Cristo? Esses jovens que não têm Cristo, o que será dessa geração, gente? Eu tenho um momento lá na minha igreja que as crianças cantam, os pequeninos, coral dos pequeninos, chama-se coral dos cordeirinhos e tem o coral dos juniores, que são os acima, né? E eu vejo aquelas criancinhas cantando lá. Aí me lembro daquela pergunta que Zacarias, não é? Pai de João Batista, ele fez: o que virá a ser essa criança? Vejo algumas crianças aqui, a pergunta é: que virão a ser essas crianças? Nesse mundo de hoje, sem valores, sem preceito, sem fundamento, crianças recebendo todo o ensino completamente ao contrário do que ela ouve em casa. E eu espero que pais e mães, pelo menos eu falo isso na minha igreja, aqui eu sei que é a mesma coisa. Cuidem do que os seus filhos estão vendo no computador. Nunca se viu tanto suicídio de crianças, juniores e adolescentes como agora. Nunca, nunca. E a Folha fez uma reportagem aqui. Preocupação com o excesso de suicídios dessa faixa etária. O que andam vendo? Entende? É uma geração entregue a si. A começar pelos adultos. E aí faz sentido aquele provérbio que diz que o problema do menor é o maior. É o maior. Que exemplo estão recebendo? Que preceitos estão recebendo? Quais são os valores que estão recebendo? Nas salas de aula? Cuide do seu filho. Cuide da sua filha. Gaste tempo com eles. Porque nós estamos numa época de geração entregue a si mesmo. Sem valor, sem preceito, sem fundamento. A gente fica sabendo de coisas lá que eu digo, meu Deus, não é possível. Não é possível. Crianças com 5 anos falando em sexo. Foi isso, Nana? 5 anos falando em sexo. Beijando na boca. Gente, tempos difíceis. Tempos difíceis. E as igrejas de hoje achando que o sexo antes do casamento é coisa da juventude de hoje. Ué,
o que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz para essa gente não interessa. Interessa é ter gente. É por isso que as igrejas de hoje estão cheias de incrédulos. Cheias de incrédulos. Tem um pastor aqui na capital, ele dizia, a coisa está indo de um jeito que vai chegar um tempo, e eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo, que nesses batistérios vai entrar muito diabo seco de um lado e vai sair molhado do outro. Gente que não se converteu. Não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. O que é apostasia, se não o aumento do incrédulos e a diminuição dos fiéis? É isso. São as igrejas cheias de incrédulos. Então, queridos, a igreja neomoderna está com as portas abertas ao profano. E, finalmente, graças a Deus, porque Jesus disse, quase todos, porque há um grupo que está firme, aguardando a trombeta tocar para subir com o Senhor. E é aqui que eu quero terminar. A bendita esperança dos salvos. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, 53. Pastor Marcos, eu estou dentro do horário, não é, meu filho? 1 Coríntios 15, 51 a 53. E aqui eu vou terminando. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Diz assim, e aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos morreremos. E nós queremos estar enquadrados nesse meio aí, né? O pessoal quer ser arrebatado, não quer morrer. Né? Porque essa turma não vai morrer. Ó. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Mas todos os que ficarem seremos o quê? Transformados. Deixa eu olhar uma coisa aqui para vocês aqui. Ó. Olha quanta gente piscou o olho aqui. Olha quanta gente piscando os olhos aí. Paulo fala que num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Porque convém, né, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, verso 52. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos que morreram em Cristo. Antes do arrebatamento. E aí, finalmente, os que estiverem vivos, olha, numa fechada de olho aqui, ó, uma piscada, seremos transformados de glória em glória, pelo poder do céu. E, meus irmãos, é essa bendita esperança que alentou o coração da igreja primitiva. Morreram por isso. E nós estamos no caminho. Um dia como 1000 anos como um dia, não importa. O que eu sei é que ele está perto. Ele está perto. É de uma hora para outra. E então não abrir e fechar de olhos. Porque, gente, a mente do anticristo já tomou conta de tudo. Só falta ele entrar na cena. Só falta ele entrar em cena. E nós temos pouco tempo aqui. Pouco tempo. Não é o que a palavra vê? Um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E os sinais estão aí. E não tardarás. Por isso, gostei do tema, não é? Luz. Sermos luz num mundo em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. É essa a nossa esperança, irmãos. A bendita e gloriosa esperança. Agora eu pergunto, quem não tem essa esperança vai viver de quê? Vai viver de quê? De quê? Sabendo que a cada dia nós estamos morrendo. Que esperança é essa? Não, a nossa esperança está no Salvador, Senhor Jesus Cristo, que prometeu que virá nos buscar. E nós terminamos dizendo, Maranata! Outra vez, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.
Que assim seja. Amém.